estamos iniciando mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira. E antes de tudo, a nossa oração. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, grata te somos por mais um dia, por mais uma oportunidade, Deus. Estamos iniciando mais uma semana, que seja uma semana cheia de harmonia, de paz e com grandes aprendizados. Por isso te pedimos e com fé te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Hoje nós iremos realizar a correção lá do nosso livro de língua portuguesa, nas páginas 123 a 132. Isso é do capítulo 2, livro O Melhor Presente. Então vamos lá para a leitura. Mordidas que podem ser beijos. Uno é um cachorro, husky siberiano, que vive mimado e feliz na companhia de uma família até o dia em que ganha como companheira um filhote de pastor, a Brigitte. Enciumado, tenta chamar a atenção de todos, mas não é compreendido. Sentindo-se injustiçado, foge. Então, esse livro tem como autor Valci Carrasco e ele foi ilustrado pela Maria Eugênia, sendo ele da editora Moderna, ano 2002, e o número de páginas são 64. Primeiro, responda. Letra A. Qual é o enredo? Então, na letra A nós temos, lendo novamente, tá? Responda. A. Qual é o enredo do livro? Então, podemos perceber que o livro se trata aí de um cachorro, um husky siberiano, em que ele foge de casa por ciúmes, né? Isso, da chegada de um novo cachorro em sua casa. Na letra B diz assim: na sua opinião, por que a palavra companheiro está escrita entre aspas? E aí, crianças, eu acredito que vocês estão respondido isso por se tratar de uma ironia, né? Não é tão companheiro assim, até porque o cachorro, o husky siberiano, ele não gostou da presença de um novo cão em sua casa. C. O que você acha que o cachorro fez para chamar a atenção de todos antes de fugir? E aí, o que vocês acham que eles fizeram sobre isso? Com certeza, isso se percebe através do comportamento dele, né? Através do comportamento dele é possível dizer que ele se gostou ou não. Segundo, releia uma frase da indicação da leitura. Sentindo-se injustiçado, foge. A quem se refere a palavra em destaque? Ao cachorro dono da casa, que no caso tem por nome Uno. Então, refere-se ao Uno. Na próxima página, 124, nós temos aí um texto, que por sinal bem extenso. Então, eu sei que vocês já realizaram a leitura, então vamos apenas para a correção das questões. Segundo, responda. Letra A. O que o Uno pretendia fazer na casa? Então, ele pretendia enfeitar a casa para agradar os donos, não é isso? E na letra B, onde se passa o conto? Então, esse conto ele se passa justamente na casa de seus donos. C, quem está narrando o conto? Então, o conto ele é narrado em primeira pessoa. Então, sendo narrado por primeira pessoa, se trata do Uno, que é o cachorro. Terceira, responda. Na sua opinião, se o conto ele fosse narrado por um dos moradores da casa, o envolvimento do leitor com as ações do cachorro seria o mesmo? Justifique. Eu também acredito que seja a resposta de vocês. Eu acredito que não, pois grande parte do envolvimento que acontece do leitor com a história é pelo fato justamente do narrador ser o Uno. Então, a fala do Uno é uma fala muito simples, uma fala muito inocente, até porque se trata de um cachorro. Então, se trata da ação de um cachorro. E aí, justamente por se tratar de um cachorro, é que o conto ele se torna mais interessante, né? Mais atraente e até engraçado. Quarto, explique o motivo de Uno ter aproveitado a saída dos donos para entrar na casa. Então,
trata-se de quê? Do que nós chamamos de uma inferência. Por quê? O que isso quer dizer, tia, em termos de inferência? Porque o Uno, ele era proibido de entrar na casa, mas ele sempre teve a vontade de fazer o quê? De deitar nas almofadas lá da sala. Então, sendo assim, ele resolveu entrar. Por isso essa diferença aí que nós podemos observar. Quinto, Uno tinha a intenção de sujar o estofado da sala, Mark. Então, podemos perceber através da leitura que o Uno não tinha nenhuma intenção. Ele só queria deitar, né? Ficar sossegadinho lá. E sexta, em algum momento o Uno achou que estava fazendo algo que pudesse desagradar seus donos. Então, ele pede para copiar o trecho. Então, o texto que nós podemos observar ele diz assim: acho que não vão gostar. Reflete. Então, nesse texto, gente, desculpa, lá na quinta pedia para sublinhar no conto a parte que confirma a sua resposta, né? E eu esqueci, desculpa. Mas o trecho onde ele fala na quinta questão é esse: só então percebi que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado. Isso lá na quinta. Agora na sexta ele pede para copiar o trecho que confirma se o Uno achou que estava fazendo algo que desagradasse seus donos. E ele diz assim: acho que não vão gostar. Reflete. Agora vamos lá na página 128. Sétimo, escreva a diferença entre as palavras decorar e redecorar. Se necessário, consulte o dicionário. Então, decorar, você está fazendo isso pela primeira vez, né? Eu vou decorar minha casa. Então, é a primeira vez que você está fazendo aquilo naquela casa. Agora, quando eu digo redecorar, isso quer dizer que eu vou já fiz a primeira decoração e agora em alguma coisa eu não gostei mais, eu quero mudar. Então eu vou redecorar, vou fazer isso novamente. Oitava, numere os materiais na ordem que eles foram usados por Uno para enfeitar a casa. Depois escreva que cômodo da casa foi decorado com esses materiais. Primeiro nós temos aí uma almofada, não é isso? E essa almofada fica onde? Lá no quarto do Fabrício. Então é número 2, não é isso? A próxima são as tintas, isso é lá no quarto da Renata. E então é número 1. Por último, nós temos acredito que é um creme dental. Então nós temos aí o quarto do casal, então é número 3. Nona, releia o trecho do conto. Entrei em outro quarto, com uma cama pequena e uma colcha cor-de-rosa. Era o da Renata. Como deixá-lo mais bonito? Então, escreva a que se refere a palavra em destaque. Então, nós temos deixá-lo, né? Então, refere-se o que? O quarto da Renata, né? Disso que nós estamos falando. 10º, reescreva o trecho abaixo, substituindo as palavras em destaque por outras palavras ou expressões, sem alterar o sentido do trecho. Então, nós temos: imediatamente tive uma linda ideia. Então, ele pede para reescrever o trecho abaixo, substituindo as palavras em destaque. Então, nós podemos estar substituindo imediatamente por logo, ou no mesmo instante, logo tive uma excelente ideia. Ou eu posso estar dizendo: no mesmo instante tive uma ótima ideia. Não é isso? Ou no mesmo momento tive uma fantástica ideia. Então, tudo isso pode estar substituindo. Então, nós temos aí os sinônimos, não é isso? 11ª, releia outro trecho do conto. Saltei no sofá, só então percebi que minhas patas estavam sujas de barro, pois fui deixando marcas por todo o estofado. Letra A. Nesse trecho, que palavra foi usada para se referir ao sofá?
Então, sublinhe. Então, nesse trecho, podemos observar que a palavra estofado está se referindo ao termo sofá. Letra B. E qual a importância do uso dessa palavra nesse trecho? Então, ela foi utilizada para justamente evitar aí uma repetição da palavra sofá. C. Que outra palavra poderia ter sido usada para se referir a sofá? Por exemplo, poderia estar utilizando a palavra móvel, né? Também estaria se referindo a sofá. 12ª. Releia e marque a alternativa correta. Acho que não vou gostar. Refletir. Nesse trecho aparece um sinal de pontuação chamado travessão. Ele foi usado para indicar a fala do cachorro ou o pensamento do cachorro. Então, de acordo com a leitura do texto, podemos observar que está se referindo ao pensamento do cachorro. Letra B. Circule no conto as frases em que esse sinal de pontuação foi usado por esse mesmo motivo. Então, os alunos, vocês, poderão estar observando, por exemplo, quando temos o termo que bonito, quando ele fala que bonito, ou também quando ele fala obrigado, uno, obrigado. Então, aí podemos perceber que também está se tratando de uma fala, sendo assim a utilização do travessão. 13ª. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer de outro trecho do livro. Mordidas que podem ser beijo. E aí, vocês irão, realizar um desenho em folha à parte, não é isso? Mas nesse caso não será preciso, porque nós estamos em casa, então não tem necessidade não. Vocês já realizam muitos desenhos, principalmente no livro de história, então não precisa não. Então vamos lá. Página 130. Você vai ler um trecho do livro Quem Soltou o Pum. E aí, letra A diz assim: pelo título a seguir, você acha que vai se divertir com esse texto? Por quê? Então, eu acredito que sim, só pelo fato do tema que é Quem Soltou um Pum. E letra B, leia, depois comente com os colegas e tudo mais. Então, vamos lá. Quem soltou o pum? Meu melhor amigo é o pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar um pum. Mas às vezes as pessoas olham feio para mim, porque o pum faz barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso acontece porque tem hora certa para soltar o pum. Quando eu solto o pum na hora errada, ele incomoda os outros e eu acabo levando um monte de bronca à toa. Teve uma vez que eu, assim por distração, soltei o pum no jardim do prédio onde a gente morava e levei a maior bronca da síndica. Quantas vezes eu vou ter que repetir que não quero o pum aqui? Vou falar com a sua mãe. E ela falou e minha mãe ficou brava de verdade. Em dia de festa, meu pai sempre pede pra gente prender o pum. Ele diz que soltar o pum em festa é falta de educação e incomoda os convidados. Então, esse texto é de Blandina Franco com o tema Quem Soltou o Pum. Segundo, responda. O que dá humor ao conto? Acredito que vocês tenham respondido isso, que o fato do conto ele ter sido escrito de forma que a palavra pum ele tenha um sentido duplo. E aí você imagina que seja gases, né, e flatulência, ao mesmo tempo um amigo muito próximo. Terceira, no conto, que pista a palavra pum dá para que o leitor perceba que não se trata de gases? Então, o fato da palavra pum ela ter sido escrita com letra maiúscula, letra inicial maiúscula. Então, aí podemos perceber que não se trata justamente de uma flatulência. Na quarta, ele pede
assim. No conto, o Pum é um animal de estimação. Então, ele pede para você colar os adesivos dos animais da página 290. Então, e marque qual deles pode ser o Pum. Então, aí temos o gato, o peixe ou o cachorro. Então, nós estamos falando justamente do cachorro, não é isso? Quinto, você costuma ler a quarta capa dos livros antes de iniciar a leitura da obra? Leia o texto da capa do livro Quem Soltou o Pum. Um pum pode ser problemático na vida de uma pessoa. Quando ele é um cachorro, então aí que ninguém segura. É um tal de o pum escapar, fazer barulho e atrapalhar o adulto o tempo todo. Explique o uso da letra inicial, ora maiúscula e ora minúscula na palavra pum. Quando está escrito pum com P maiúsculo, nós podemos perceber que está se tratando de um substantivo próprio, sendo assim o nome do cachorro. Agora, quando está escrito com P minúsculo, aí podemos perceber que é um substantivo comum, e aí é o nome que se dá aos gases. Muito interessante. Então vamos lá. Agora nós vamos lá para 132 com o espaço literário, né? O professor vai ler um trecho deste livro. Nele, Vitor Iori, com seu avôzinho, aprende muito sobre a cultura africana e a importância de preservar as raízes de seu povo. Então, olha só, observem aí este livro. Na segunda diz assim: você sabe o que é o baobá? Baobá é uma árvore. É uma árvore e ela tem as raízes viradas, elas têm umas raízes viradas para cima. Então, isso se trata do baobá. Então, leia um trecho do verbete baobá para ver se o que você pensou se confirma. Árvore de até 20 metros com um tronco gigantesco, ereto, madeira branca, mole e porosa, casca medicinal e de que se extrai a fibra têxtil. Olha que interessante. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer e descubra o que dizem sobre essa árvore. Depois marque qual das imagens abaixo. Então, de acordo com as próprias informações que ele já dá na segunda questão, né? Árvore de tronco gigante, ereto, madeira branca, mole, porosa, casca medicinal, que se extrai a fibra têxtil. Então, já podemos perceber que se trata da última imagem, né? Dessa árvore bem verde da última imagem. Então, percebam que os demais troncos das árvores são bem finos. Já da última imagem não, é um tronco bem largo. Então, aí temos a imagem do baobá. E assim finalizamos a correção dessas páginas do nosso livro de língua portuguesa.